E aí, tudo belezinha? Bom, começando esse ano aqui de 2020, tá? Eu quero trazer bastante conteúdo gratuito, conteúdo com a melhor qualidade que eu consegui entregar aqui no canal. E para começar então o ano, eu tô começando com essa série nova de vídeos aqui com os fundamentos do design de interfaces, beleza? Então vai ser um curso com todos os fundamentos que a gente tem que saber hoje em dia quando a gente vai desenvolver uma interface, seja para um aplicativo, para um website, para qualquer tipo de produto digital que tenha interfaces digitais interativas, belezinha? Então fique agora com a primeira aula aqui do nosso curso de Fundamentos do Design de Interface e já deixa seu like aí, assina o canal para você receber as notificações e tal das próximas aulas que eu vou publicar nas próximas semanas. Legal, bora começar então aqui a nossa primeira aula sobre os fundamentos do design de interface. E nessa aula a gente vai falar então sobre Pixel Density, tá? Que é um assunto relativamente chatinho, tá? Às vezes confuso também. E nessa aula então eu quero te explicar tudo o que você precisa saber quando você estiver fazendo design de interfaces. Você tem que levar então essas coisinhas aqui em consideração. E vamos começar então do começo. Aqui a gente vai então explorar o conceito de pixel por polegada, que também pode ser entendido como PPIs, tá? Então aqui eu tenho alguns ícones, tá, que foram desenvolvidos pela designer Susan Kare para o primeiro Apple Macintosh, datado de 1984, tá? E tá vendo que eles têm essa aparência com os cantos bem serrilhados, definidos e tal? Isso tem tudo a ver com Pixel Density. Por quê? No primeiro Apple Macintosh, ela tinha então 72 ppi, tá? Ou seja, 72 pixels per inch, tá? Pixels por polegada. E o que significa esse pixels por polegada, então? Eu vou abrir aqui o Photoshop rapidamente para te mostrar. Eu preparei esse quadradinho aqui, então, tem essa logo aqui nossa do CodeDesigners, e esse quadradinho aqui, ele tem 1 polegada de tamanho. Quer ver? Se eu abrir aqui nosso image size, a gente vai ver que ele tem 1 inch por 1 inch, ou seja, 1 polegada, né? E ele tem a resolução de 72 pixels per inch, ou seja, 72 ppi, beleza? Ok, então eu vou dar um zoom aqui agora, tá? E olha o que acontece, tá vendo esse monte de serrilhado? Basicamente é o que a Susan Kare tinha para trabalhar no primeiro Apple Macintosh, tá? Era essa resolução aqui de tela e ela tinha que criar os ícones. E provavelmente aqueles ícones tinham que ser essa resolução sem esses subtons aqui que o Photoshop adicionou aqui para mim e tal. Então por isso que no dela ficou com aquela estética, tá? Os pixels bem definidos aqui e tal. Isso aqui, lógico, tá num zoom aqui, né? Eu aumentei o tamanho dos pixels e tal, mas na tela original eles ficavam pequenininhos e tal. E aí era o máximo que dava para fazer, digamos assim, com aquela resolução de 72 ppi, tá? Mas afinal de contas, o que é 72 ppi? Por que é 72 e o que isso tem a ver com Pixel Density? Basicamente é o seguinte, se eu pegar essa polegada aqui e eu começar a contar quantos quadradinhos tem, deixa eu ativar a minha grid aqui, que eu já preparei ela previamente. Então, olha só, a minha grid que ela tá com adicionar a grid a cada 1 pixel, tá? Eu modifiquei aqui nas propriedades do Photoshop. Então, o que eu tenho aqui, tá? Essa linha aqui mais escura, essas linhas mais escuras são equivalentes a 1 pixel. Então, isso aqui, ó, é 1 pixel, tá? Esse quadradinho aqui é equivalente a 1 pixel. Se eu começar a contar todos os quadradinhos aqui até o final, vai ter 72. Acredita, eu contei antes da aula para ter 100% de certeza, tá? Então, é isso que significa. A gente tem 72 pixels, né, a serem preenchidos no eixo horizontal e 72 pixels a serem preenchidos no eixo vertical, tá? O que significa também isso nessa resolução aqui? Significa que eu não consigo selecionar uma subdivisão desse pixel. Tá vendo? Eu estou tentando vir aqui, ó, bem aqui nesse miolo aqui. Deixa eu tentar aqui, ó. Eu quero selecionar daqui até aqui, tá? Se eu começar a traçar, o arquivo não me deixa, o próprio Photoshop não me deixa, ele pega o quadradinho inteiro. Por quê? Porque essa é a resolução, eu só tenho 72 pixels dentro dessa polegada para trabalhar, eu não consigo selecionar uma subdivisão desse pixel, porque essa aqui é a minha resolução, 72 pixels, e eu só consigo selecionar 1 pixel por vez, tá? Isso é uma regra aí de todo software, tipo o Photoshop, assim, a gente consegue selecionar 1 pixel por vez, beleza? Legal.
A nossa vida começou a mudar com essa questão de density pixel, tá? Porque até então era muito simples. Um pixel, a gente faz o design, considerando um pixel, a gente tem a resolução de 72 ppi e tal. Beleza, tudo certo. A coisa toda começou a mudar quando as resoluções, as densidades de pixel começaram a mudar, tá? Então as resoluções foram aumentando, foram dobrando e tudo mais a cada novo dispositivo, a cada nova tela de dispositivo que era lançada. Então a gente ainda está falando de computadores, tá? Monitores de computador, televisão também e tudo mais, tá? Então essa quantidade de pixels que cabe dentro de uma polegada foi aumentando ao longo do tempo. Mas a gente pode dizer que o divisor de águas mesmo foi quando a Apple lançou o iPhone 4 e a tela de retina, tá? Então naquela época a resolução, a quantidade de pixels, né, dentro de uma polegada, nesse caso que eu estou mostrando 72 nesse exemplo, mas naquela época o iPhone 3, por exemplo, né, o predecessor do iPhone 4, ele ainda não era tela de retina, mas o iPhone 3 ele tinha 163 ppi, ou seja, a cada polegada cabia 163 pixels na horizontal, 163 pixels na vertical, beleza? Então essa era a densidade de pixels do iPhone 3. No iPhone 4, o Steve Jobs foi lá e falou o seguinte, olha, agora vocês vão ver a tela mais nítida, a imagem mais nítida que vocês já viram em qualquer smartphone, tá? E o que aconteceu? Ele simplesmente dobrou a quantidade de pixels que cabe na mesma polegada. Ele e a equipe toda de desenvolvimento, lógico, né? Não foi só o Steve Jobs que fez isso. Mas basicamente, então, a Apple dobrou a quantidade de pixels para 326, tá? E isso fez acontecer o quê? Fez acontecer o seguinte... A gente começou então a ter uma variação de densidade de pixels que cabe dentro de um mesmo espaço, tá? Então, se antes eu tinha 163, agora eu tenho o dobro, tá? E como isso dobrou, começou-se então a utilizar essa nomenclatura de @2x, @3x e por aí vai. Deixa eu te explicar certinho o que significa isso aqui então, porque provavelmente você já viu isso no seu software aí de edição gráfica, tá? O @1x significa que a gente está naquela densidade de pixels normal, digamos assim, tá? Ou seja, ao longo de uma polegada cabe 72 pixels, beleza. O @2x significa que você pega essas resoluções mais comuns, né? Que em dado momento começou a ser ali em torno de 160 até 240 pixels, tá? Variando de uma tela para outra. O que acontece é que aí, como dobrou, tá? Começou a usar, então, esse termo aqui, @2x, tá? E o que isso significa? Significa que antes, no mesmo espaço, né, dentro de uma polegada, que cabia um pixel só, como eu acabei de mostrar ali no Photoshop, agora cabe 2, tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? Na prática, o que significa isso? Significa isso aqui. Eu vou voltar nesse mesmo arquivinho aqui do Photoshop. Tá vendo que o nosso quadradinho aqui já tá pintadinho ali? Deixa eu colocar ele de outra cor pra gente conseguir enxergar ele melhor até. Vou colocar uma cor verdinha. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar a densidade de pixels aqui. A mesma coisa que o Steve Jobs fez no iPhone 4, né? Praticamente. A Apple fez, né? Eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui em Image Size, e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dobrar a resolução, mas eu vou manter o mesmo tamanho, 1 inch, beleza? Então eu vou colocar 144, continua sendo 1 inch por 1 inch, e vou salvar. O que dá para perceber é que a resolução ficou mais nítida, os serrilhados diminuíram de tamanho, né? O que visto de longe faz parecer que a imagem tá com a borda mais retilínea, menos serrilhada, né? E se eu der zoom aqui, olha só, o nosso quadradinho aqui agora, deixa eu ligar a nossa grid aqui então, e olha só o que aconteceu. Antes, onde o nosso quadradinho ocupava um espaço só, agora ele passou a ocupar 4. Legal? Então é isso que acontece nos dispositivos, tá? E quando a gente fala que a gente está num dispositivo que é @2x, significa que o mesmo pixel de antes, no @1x, agora ele ocupa 4 pixels, tá? Aquele espaço preenchido ocupa 4 pixels numa densidade @2x, beleza? Basicamente é isso que acontece. E no @3x, então, que aí foi, se não me engano, foi uma tela que foi lançada para o iPad, não vou me lembrar qual, acho que foi o iPad 3, ele trouxe já a resolução triplicada, tá? E aí a mesma lógica, então, 3 no eixo X,
3 no eixo Y. E aí talvez você esteja se perguntando, nossa, e agora então que eu estou entendendo mais ou menos como é que essa questão de densidade funciona, será que eu exportei as minhas imagens errado até hoje? Será que eu exportei todas as minhas imagens no @1x e todo mundo que está acessando lá no iPad 3 está vendo todas as imagens com blur ou borradas? Provavelmente sim, tá? E isso é um problema e é por isso mesmo que a gente está estudando isso aqui, para a gente entender e começar a fazer certo, tá? Antes de eu cair nessa questão das imagens e resoluções e como a gente exporta, que vai ser o finalzinho aqui da nossa aula, tá? Eu quero te explicar isso aqui, ó. Tá vendo que tem um PT, tá? E a setinha, que é equivalente a 1px aqui. Essa questão do PT, que significa points, tá? Basicamente ela significa o seguinte: como a gente está trabalhando com várias densidades de pixel, fica muito estranho a gente ter que ficar fazendo conversões, tá? Tipo, se eu tiver uma tela com um número de pixels, né, num tamanho muito específico, sei lá, 1360 por 1050, sei lá, fica muito complexo a gente ficar calculando toda hora quantos pixels, qual que é a densidade de pixels que vai ter naquela tela, para a gente poder criar uma imagem que corresponda àquela densidade. Fica muito chato a gente ter que ficar multiplicando as coisas por 4 pixels e tudo mais, fazendo cálculo, etc. E aí, adotou-se então uma convenção, digamos assim, de usar o termo points, tá? Então, no seu software aí de design de interface, o Figma, o Sketch e tal, todos eles consideram as medidas como se fossem points, tá? Por que points? Porque um point, ele é uma unidade de medida, digamos assim, independente. Então, independente da resolução, da densidade de pixels que você está, um point vai ser sempre um point. Aquele pontinho lá, ele vai ser sempre um PT. Ele não vai ser, no @2x, ele não vai ser 4 points e no @3x ele não vai ser 9 points, tá? Então, ele é proporcional, tá? Ele é uma unidade de medida que a gente não precisa mais ficar se preocupando, então, com essa questão. Para qual tela e quantos pixels equivale esse espaço aqui que eu estou selecionando. A gente não precisa mais se preocupar com isso, desde que a gente esteja trabalhando com points, tá? E aí, consequentemente, o que isso vira na prática, tá? Na prática é o seguinte, eu vou abrir aqui o Figma, vou apertar F no meu teclado para ir para o menu de frames, vou escolher o frame aqui do iPhone 8, tá? E ele tem essa resolução aqui, 375 por 667. O que a gente vai fazer, então? Eu vou colocar uma imagem aqui e eu quero te explicar então essa questão da densidade, como você fazer isso corretamente, tá? Se eu pegar uma imagem desse tamanho aqui, exato, 375 por 667, quando eu exportar ela a @2x e a @3x, como aqui mostra no nosso slide, ela vai dobrar a quantidade de tamanhos no eixo X e no eixo Y e triplicar. Então, se eu pego uma imagem desse tamanho aqui e estico ela, o que vai acontecer? No @3x ela vai perder muita resolução, tá? Eu não vou simular isso aqui na prática, porque senão nossa aula vai ficar muito grande. Você pode fazer o teste aí, tá? Faz o seguinte, para você testar, você vai lá no seu Photoshop, cria um arquivo desse tamanho aqui, 375 por 667, exporta ele a 72 ppi, que é a resolução recomendável para projetos web e tudo mais, né? E aí depois você faz o teste e estica ele no tamanho que seria equivalente a @3x, tá? Você não precisa fazer isso manualmente, você simplesmente teria que importar essa imagem aqui, você viria aqui em Export, tá? E aí o Export aqui, tanto do Figma, que é o software que eu estou usando aqui, quanto no Sketch, quanto vários outros softwares aí, ele deixa a gente criar o @1x, 2x e 3x, tá? Quando você fosse verificar a sua imagem 3x, ela estaria com uma resolução um pouco ruim, tá? Um pouco, às vezes muito, tá? Isso é bem ruim, porque a pessoa que está acessando lá no iPad, ela teria uma experiência completamente diferente de quem está acessando numa imagem, num dispositivo com densidade de pixels menor, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, então, eu vou te ensinar qual que é o jeito que eu faço hoje em dia e que a maioria da indústria faz aí. E vou te explicar por que é o mais adequado, embora não seja o melhor de todos, beleza? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar o que seria o equivalente a @2x, tá? E como que a gente chega nesse tamanho? Basicamente, a gente dobra aqui a quantidade de pixels. Então, seria 750 por 1000 e alguma coisa que eu não vou fazer essa conta de cabeça agora, mesmo que seja vezes 2, porque o Photoshop faz isso pra gente. Olha só. Então, eu vou aqui, File, New. Se eu vier aqui nas opções do Photoshop para Mobile, tá? Ele já dá até aqui pra gente, ó,
algumas resoluções, tá? Deixa eu ver se ele vai ter aqui certinho a que eu preciso. Tem, tava bem aqui na minha cara, 750 por 1334, tá? E tá vendo que ele dá a resolução pra gente, @72 ppi, tá? É isso mesmo que a gente quer, exatamente isso. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá criando um arquivo, deixa eu tirar essa grid aqui agora. A gente está criando um arquivo que é do tamanho proporcional aqui ao nosso iPhone 8, só que é o dobro, tá? Ou seja, se é o dobro, é o nosso @2x. Por que a gente está escolhendo a resolução do meio? Porque é o seguinte, eu preparei uma imagem aqui, ó, que é do fotógrafo lá do Unsplash, tá? A pessoa que subiu essa imagem, que é o Minfun. Eu não sei se estou pronunciando correto, mas enfim, fica aí os créditos pela imagem, tá? Eu vou copiar essa imagem aqui, essa imagem é gigantesca, tá? Ela tem 4.000 por 6.000, se não me engano, deixa eu colocar aqui em pixels. Isso, 4.000 por 6.000. Beleza, copiei essa imagem aqui. E agora eu vou aqui no nosso arquivo equivalente ao @2x, aquela resolução do meio, tá? Que seria a nossa tela de retina. E agora eu vou redimensionar isso aqui. Legal, redimensionei aqui então a nossa imagem, tá? Agora eu vou exportar ela. Eu vou dar um save as mesmo, normal. Vou salvar como JPG lá na nossa pasta e vou chamar BG Image. Eu vou chamar ela de intermediária, tá? Só pra gente saber aqui na nossa aula. Você não precisa fazer isso sempre, essa nomenclatura, tá? Beleza, e vou salvar essa imagem lá na nossa pasta, tal. E vou jogar essa imagem lá no nosso Figma, tá? Então, vou lá na nossa pasta. Ela tá aqui já. É essa? Não, é a outra. Essa aqui. E agora, eu vou arrastar ela aqui pro Figma. Beleza. Joguei aqui, tal. E olha só o tamanho que ela veio. Ela veio equivalente ao dobro, porque a gente salvou ela, exportou ela lá do Photoshop equivalente ao dobro, tá? Eu vou digitar aqui agora 375. Ela vai reescalonar. Eu vou colocar ela aqui certinho no nosso frame. Beleza. E essa aqui é a nossa imagem. O que vai acontecer? Agora eu vou exportar ela @1x, que é o 375, e ela vai pegar dessa resolução intermediária e vai comprimir um pouquinho. Comprimindo, né? Quer dizer, ela não vai comprimir a imagem, ela vai reescalonar, tá? Então, reescalonando para menos, ela não vai perder resolução, certo? O problema é quando é para mais. Só que quando é para mais, como a gente pegou uma resolução intermediária, ele não vai perder tanto assim no @3x. Se você quiser fazer o teste aí, você vai enxergar essa diferença, tá? Fica muito diferente se a gente pegar uma imagem original aqui a partir do 375.667, colocar uma imagem aqui desse tamanho certinho, né? E exportar depois para @3x, ela vai ficar muito distorcida, tá? Então, por isso que a gente faz do intermediário, beleza? E aí, então, se eu pego escalono para baixo, ela vai ficar legal. E se eu escalono para cima, @3x, ela vai perder pouquíssima resolução e ainda vai ficar boa. Então, por isso que a gente faz, então, a partir do @2x, tá? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear aqui, tá? BG teste, sei lá, qualquer nome aqui. Legal. E agora eu vou exportar lá para nossa pasta e a gente vai lá ver, então, como que isso ficou. E as nossas imagens já estão aqui. Então, esse aqui é o nosso BG teste @1x, tá vendo? A gente tinha a imagem lá a partir do Photoshop a 750 por 1300 e alguma coisa, e ele reescalonou para baixo, 375 por 667. Ele continua com a resolução de 72 pixels por polegada, ppi, certo? Ele tá com 359 KB, que é uma resolução legal, ok. Daria para ser um pouco menor até, acredito. Teria que mexer nas configurações, talvez porque a gente exportou PNG, eu nem me atentei muito a isso lá. Talvez tenha ficado um pouquinho maior do que JPG. Mas enfim, o fato aqui é que ele exportou a nossa primeira imagem, né, BG teste, que é o equivalente ao @1x. Depois, o @2x, ele esticou ela a partir lá do Figma, tá? Mas ele acabou exportando ela no tamanho, entre aspas, original, tá? Que é o 750 por 1334, então ele não perde resolução. E o nosso @3x, tá? Ele esticou mais ainda, 1125 por 2001. E a resolução, tá vendo que a resolução aqui muda, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante quando a gente exporta a partir desses softwares, porque a gente mudando essa resolução aqui, os softwares, tá? Dentro dos nossos dispositivos, digamos assim, lá no iPhone 4, que é Retina, tá? E todos os iPhones que vieram depois, que é Retina, ele vai ler essa informação aqui da imagem, 144 ppi, e
e ele vai saber então quantos pixels por polegada tem nessa imagem e vai reescalonar ela corretamente, tá? Então é super importante e os nossos softwares já fazem isso pra gente, de mudar a resolução aqui de PPIs a cada export, beleza? Então mais uma coisa que os softwares resolvem pra gente, que a gente não tem que se preocupar, mas que é importante a gente saber que existe, tá? Então no @2x, resolução dobrada, e no @3x, resolução triplicada. Um efeito colateral que tem é o seguinte, tá vendo que essa imagem aqui tá com 2,4 mega? É um tamanho relativamente muito grande para imagens que serão carregadas via web. Então, depois que você entende esse conceito aqui de pixel density, o ideal é que você vá trabalhando então para que as suas imagens, trabalhar nas configurações, qualidade da imagem e tal, para que a sua imagem tenha um resultado final em kbytes, né, em tamanho e peso de imagem menor, porque 2,4 mega é grande. Legal, então eu acho que é isso sobre pixel density, tá? É assim que funciona e o ideal então é a gente exportar as nossas imagens a partir do intermediário. Uma última coisa que eu acabei de me lembrar é o seguinte, quando a gente tem imagens no formato vetorial, tá? Então, sei lá, vamos supor que isso aqui é um elemento qualquer, um ícone, tá? Tô dando um exemplo muito ruim aqui de ícone, tá? Mas só para ser rápido mesmo. Então isso aqui é uma imagem vetorial, tá? Geralmente um ícone, uma imagem vetorial, ela é exportada no formato SVG, tá? Então o SVG é uma imagem, tá? Um arquivo composto lá para uma estrutura XML e tal. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas basicamente o que importa para a gente saber é que um SVG ele é uma imagem calculada matematicamente e ela é interpretada pelo navegador ou pelo sistema operacional, que seja, tal. Então, quando a gente escalona ela, por ela não ser bitmap, tá? Por ela ser uma imagem vetorial, ela não perde resolução. Então, para imagens vetoriais, resumindo, para SVGs, tá? A gente não precisa se preocupar em exportar o @2x e o @3x, tá? Porque não vai surtir um efeito prático, porque um SVG é escalonável por si só, sem perder resolução, beleza? Bom, então eu acho que é isso. Com essa explicaçãozinha do SVG, a gente finaliza essa aula de Pixel Density. E se você gostou, então deixa o seu like aí, tá? Eu tô me esforçando para fazer cursos de boa qualidade aqui para o nosso canal do YouTube, do Code Designers. Então deixa o seu like aí, isso me ajuda muito. E também segue o canal para você ficar ligado aí quando eu lançar as próximas aulas desse curso e de outros cursos que eu quero fazer também. Eu não sei mais se tem essa questão de ativar o sininho aqui em algum lugar, que é uma questão de notificação aqui do YouTube, mas se tiver, aciona o sininho aí também para você ficar ligado quando eu vou soltar as próximas aulas dos nossos cursos aqui no Code Designers. Belezinha? Bom, então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo na próxima aula.